Olá, tudo bem? Eu sou o Vinícius Parisi, você está no canal da Anchieta Condomínios e esse é o nosso podcast Mostra para o Síndico. A nossa finalidade é debater assuntos do mundo condominial para você que é morador, conselheiro, síndico de condomínio ou que se interessa pelo assunto. Se você gostou desse vídeo, ao final, dê seu like, compartilhe, se inscreva no canal, que a gente tem por finalidade aqui gerar conteúdo, compartilhar essas informações para benefício da vida em condomínio, benefício de todos. Hoje o nosso convidado é o Ailton Tertuliano. Ele é consultor empresarial, palestrante, gestor de negócios imobiliários, mobilizador social e empreendedor no setor condominial. E autor do livro Síndico Gestor, os 4 pilares para uma gestão condominial de sucesso. Inclusive o meu exemplar aqui já foi adquirido, inclusive assinado pelo Ailton. E eu agora vou começar a conversar com ele para saber da onde veio a ideia, Ailton, de escrever esse livro. Seja bem-vindo. Obrigado, Vinícius. Quero agradecer aqui o teu carinho, o teu apoio, por nos receber aqui no teu podcast. Nós tivemos alguns dias juntos, conversando. Tive a oportunidade de trazer o livro para você e é realmente um prazer estar aqui. Bom, falar um pouquinho de como começou isso. O Síndico Gestor é um livro que nasceu de uma palestra, de um treinamento para capacitação de síndicos. Eu criei uma formação chamada Formação Síndico Gestor, que é um curso de 8 horas, onde nós fazemos uma imersão para trabalhar sobre ferramentas de gestão e como aplicar isso no dia a dia da gestão condominial. Basicamente, eu peguei as 4 funções básicas da administração: planejamento, organização, direção e controle, e sistematizei numa metodologia para a gestão de estruturas condominiais. O propósito não é formar síndicos profissionais, mas trazer ferramentas profissionais para qualquer qualidade de síndico. Seja um síndico morador, voluntário ou aquele que está full-time dedicado como profissional à gestão condominial, ter acesso a esse tipo de ferramenta. Aí vem um desafio nesse processo, que é aplicar a íntegra dessa metodologia. A gente desafia o síndico a colocar isso em prática e o resultado matemático disso para nós é que ele vai ter sucesso, ou seja, vai alcançar os seus objetivos durante aquele período de gestão. Porque sucesso é simplesmente você responder às expectativas. Sim. Ou seja, então nós colocamos uma meta, um objetivo e entregamos um método para fazer essa caminhada para ser bem sucedido. Entendi. Eu estou pensando aqui, como que surgiu a ideia, é isso que eu queria perguntar para você, de você fazer esse curso. Porque eu tenho uma filosofia, assim, que depois de tanto tempo trabalhando na área também, que é muito difícil encontrar um síndico que efetivamente faça uma boa gestão, principalmente dos recursos, que deixe a manutenção em dia, sobretudo deixe todo mundo satisfeito no condomínio. Eu sei que é impossível, mas é uma das funções do síndico também. Você encontrou alguma lacuna no mercado? Você fala, eu acho que eu vou fazer aqui um curso porque eu estou vendo que as gestões aqui não estão muito legais. Foi isso? É legal essa pergunta, porque eu cheguei no mercado condominial convidado por um cliente. Na realidade, eu trabalhava com gestão de recuperação de empresas em crise, ou seja, consultoria de turnaround. Não te indicaram para Americanas agora, não? Agora não. Então a gente trabalhava com turnaround, recuperação de empresas em crise, e eu atendi uma agência de viagens e ela contratou um novo escritório de advocacia. Então eu trabalhava a 4 mãos com as demandas do escritório, da agência, e esse novo contratado, nós fizemos muitas coisas juntos, e num determinado episódio, nós estávamos numa audiência, eu estava como preposto da agência. Ele me perguntou, olha, você não é o administrador da empresa, não é advogado, mas o que você faz? Eu expliquei para ele o que era uma consultoria de recuperação. Uhum. E uma das coisas que a gente fazia na consultoria de recuperação é também gerar recursos, né? Também não apenas sanar problemas, pagar dívidas, mas também gerar receita. Então, prospectar novos mercados, abrir frentes de captação de recursos e tudo mais. Ele achou aquela ideia muito legal e disse, olha, eu estou com um projeto de transformar o meu escritório de advocacia, que é empresarial e trabalhista, e já bem sucedido, num escritório dedicado ao setor condominial. E ali, eu não conhecia o setor condominial, eu não tinha ideia, Vinícius. Mas morava em condomínio? Não. Morava em casa? Em casa. Não tinha ideia, mas eu não tinha ideia da potência que é o mercado condominial. Nós estamos falando de um mercado multibilionário no Brasil. É algo impressionante. Pena que tem muita gente atuando, né? Sim, mas sabe o que acontece que eu percebi? Quando eu fui convidado, o primeiro projeto que eu realizei com eles foi um evento corporativo de apresentação do escritório dele para o segmento. Então, eu tive que estudar o segmento.
aprender como funciona. E aquele trabalho de consultor foi bem sucedido, o escritório decolou e tal, ele cumpriu os propósitos dele, alcançou os objetivos. Só que ele me chamou a atenção para esse mercado. Eu pensei, puxa, eu vou entrar nesse mercado. Comecei a descontinuar com as empresas que eu atendia e comecei a atender empresas do segmento condominial, prestadores de serviço do segmento. E aí eu percebi o seguinte, que era um mercado com muito movimento e pouco conhecimento. Exatamente. E Ainda isso é na raiz, porque, vamos colocar, o que está disposto no Código Civil em relação à qualificação daquele que pode ser síndico, não existe uma exigência mínima de qualificação. Sim. Eu até brinco nas minhas palestras, digo o seguinte, se o candidato a síndico, ele é maior de 18 anos, e você coloca ele de pé e não cai, ele é capaz de se manifestar, ele tem um mínimo de condição de capacidade, ele pode ser eleito síndico. Você sabe que tem uma discussão muito grande aí sobre a profissionalização da sindicância, né? Ou da sindicatura, como uma palavra meio que nova que as pessoas estão falando. Mas tem um advogado aí muito famoso, que todo mundo conhece, e ele fala, você vai profissionalizar uma pessoa da qual a lei não exige nenhum tipo de formação. Como é que você vai profissionalizar isso? Você vai exigir o quê do cara? Ou seja, a mudança não é só a profissionalização, a mudança é mais enraizada lá na lei, ou seja, olha, para você ser contador, você tem que fazer essa faculdade de contabilidade. Perfeito. Para ser síndico, o que precisa? Eles vão ter que criar uma estrutura, talvez de estudo, de conhecimento, para a pessoa ser. Então, eu acredito que o caminho é longo. Concordo com você plenamente. Eu acho que para você, por exemplo, vamos formalizar a profissão de síndico profissional. Eu tenho que ter, no mínimo, um curso de graduação ou tecnólogo, que vai dar a base de conhecimento técnico mínimo para aquela atuação. Eu tenho que ter uma entidade de classe, tá? Que vai aplicar as disciplinas, dar toda a orientação de delimitação ética, né, do trabalho, né? Inclusive mensurar a qualificação disso, a qualidade disso. Essa pessoa, além dela ter agora o custo, dela ter que passar por uma formação de tempo e de recurso, ela também vai ter que contribuir com uma entidade de classe. Exatamente, Tá essa é a grande questão. Aí nós vamos criar um sistema de defesa de mercado. Só que no Código Civil diz que qualquer pessoa pode se candidatar, ou seja, maior capaz. Então, eu sinceramente, eu vejo de maneira utópica a questão da formalização da carreira de síndico profissional. Tá? Você acha legal essa nomenclatura síndico profissional? Porque tem gente que odeia falar síndico profissional. Aí falam, né, síndico contratado. Gente, não é contratado, é eleito. Você não contrata síndico, você elege síndico. Ou síndico não residente. Síndico externo, né? Síndico externo. Síndico externo. Porque esse síndico profissional, quando você fala, você dá um status para a pessoa muito forte. Pô, esse cara é síndico profissional. Você está numa assembleia, você é morador, você não conhece muito da vida condominial. Aí vem a pessoa e fala, esse daqui é síndico profissional. Você olha e fala, esse cara sabe tudo. Mas é interessante isso daí, porque a ideia de síndico profissional é simplesmente o síndico pago. Tá? Só que é o seguinte, você tem um pedreiro pago e um pedreiro profissional, a diferença está na qualidade da entrega. Exatamente. Não é verdade? Porque tem um meia colher. Então, tem um cara lá que é o meia colher. Chegou lá e fez alguma coisa, você pagou por ele. E você se arrepende até pelo que você paga. Exatamente. Eu até digo o seguinte, que o honorário, ele acompanha a medida da tua entrega. Então, o que determina a qualidade do teu honorário é a entrega que você tem. Claro. Então, quanto melhor a sua entrega, maior o seu honorário. Qual é a diferença, por exemplo, em dois advogados que vão defender uma pessoa que necessita, por exemplo, de um habeas corpus? Tem no mercado habeas corpus de R$500 e habeas corpus de R$500 mil. O que determina é a qualidade daquele que está operando, o operador de direito, e a entrega dele. Então, o que a gente tem hoje é o seguinte, é o síndico morador voluntário que tem isenção ou não da taxa, tá? E temos também o síndico que recebe um honorário, um pagamento pela sindicatura que ele vai exercer naquele condomínio. Sim. Se ele é profissional, aí a palavra profissional, esse elemento que é agregado à tua função, ele tem que vir carregado de qualidade. Não é isso? Eu tenho para mim que, por exemplo, que um profissional é alguém que entrega a qualidade, não é simplesmente a pessoa que eu venho a pagar. Então, eu acho que a gente entra aí num campo nebuloso ainda. Eu, como eu disse para você, eu não acredito na formalização, até porque já existe uma formalização, tá? Então, por exemplo, quem faz um curso, por exemplo, de gestão de negócios imobiliários e tem acesso ao registro no Cresce, ele já tem, inclusive, KNAI destinado para administração de unidade imobiliária, condomínio. E o Cresce já tem portarias para a sindicatura profissional há muito tempo, que é o síndico que recebe para administrar um condomínio, inclusive com orientação em relação ao honorário. Então, quer dizer, o Cresce já faz isso há muitos anos. Porque o CRA e o Cresce, eles vivem se batendo, né, para saber para onde que vai essa
essa nova profissão, vamos dizer assim. Até porque isso também, a gente está comentando aqui, é nebuloso, eu também não acredito que saia alguma coisa, até porque o momento político do país também não permite que as pessoas vão correr atrás disso, lá em Brasília, enfim. Eu sempre brinco que deputado nenhum vai agarrar o tema condomínio, porque condomínio não dá voto, pelo contrário. Sim. Né? Eles não vão abordar esse tipo de situação, pelo menos eu acho que nesse governo que vai ter. Mas ainda é uma coisa muito nova, né? E a gente vê muito em assembleia assim, ninguém quer ser síndico. Então a gente trouxe 3 profissionais aqui. Aí, isso aqui é 2.000, isso aqui é 3.000, isso aqui é 4.000. Aí vira o morador e fala, não, mas por 1.000 eu fico. Sim. E aí ele derruba tudo aquilo e fala, então, mas não é essa a proposta, não é essa a questão financeira. E geralmente, lógico, tem muita gente bacana que começou assim, né? Começou num prédio, foi para o prédio do lado, foi para mais um e tal. Mas essa qualificação, o que eu penso é o seguinte, Ailton, não é difícil ser síndico. Não é difícil. Principalmente em relação à manutenção. Basta você fazer as manutenções. Né? O problema é você conduzir o cotidiano do condomínio, sobretudo quando existe uma desarmonia entre os moradores. Aí eu vejo que o mercado está muito em falta, porque eu não vejo um síndico conciliador capaz de resolver essas questões pessoais, porque isso é o difícil. O resto, tendo uma boa administradora, uma boa contabilidade vai tocar, tendo os parceiros lá dentro, empresa de engenharia, enfim, jardinagem, caixa d'água, toca também a manutenção do prédio. Você vê que o calcanhar de Aquiles, as confusões, pelo menos que batem aqui na porta da nossa empresa, é só conflito de moradores. Uma coisa que a gente entrega, a proposta do livro traz, né, é entregar para o síndico uma metodologia de trabalho. Uhum. Então vamos imaginar que você está construindo a sua carreira sobre esses 4 pilares, tá? Ou vamos delimitar a tua experiência de gestão. Vou construir a minha experiência de gestão sobre esses 4 pilares. Porque tem aquele que é gestor condominial, mas não está por carreira. Ele é um voluntário. Mas de qualquer maneira, uma vez eleito, ele assume agora o papel de gestor daquela estrutura condominial. Uhum. O que eu coloco para o síndico, proponho no livro? Olha, existem 4 quadrados que você vai permanecer. O primeiro é planejamento e responde a uma expectativa do condomínio, é de que você, como síndico, seja aquele que pense as soluções. Tem muitas demandas no condomínio. Então nós elegemos um líder que vai pensar essas soluções e vai construir um planejamento para trazer os resultados para nós. O segundo pilar é a organização. Então, tem diversos recursos no condomínio. Uhum. E esses recursos precisam ser ordenados, coordenados. Então, ele está ali para coordenar esses recursos. São estruturais, sistêmicos, humanos, financeiros, está tudo ali dentro do condomínio. Uhum. O terceiro pilar é o da direção. Ele tem que ser o líder que vai apontar o caminho e também trazer ritmo e dinamismo. Então, ele é a pessoa que vai, então, liderar as ações no condomínio. Quer ver um exemplo de ação muito importante? É manter a rotina do condomínio. O condomínio é um bicho de rotina. Sim. Os 3 S do condomínio, segurança, sossego e salubridade, depende de rotina. Então, as rotinas têm que funcionar muito bem. A salubridade no condomínio depende de uma rotina, por exemplo, de recolhimento de lixo, como isso vai ser processado, vai ser trabalhado. O próprio sossego. Existem os horários que devem ser observados, a forma como se conduz dentro daquele condomínio, como se comporta, a própria segurança, ou seja, todo o protocolo de segurança, ele depende de uma rotina. Imagina se você mora num condomínio e a cada semana troca os seus porteiros. Você não sabe quem é quem. Às vezes acontece com terceirização. Aliás, o grande problema da terceirização é esse, né? Sobretudo o treinamento inicial. E são seres humanos, a pessoa falta, quem vai ficar no lugar dele é um outro, e esse outro nunca foi no condomínio, não sabe nem como é que funciona. Então a gente tem esse... E o detalhe que é legal quando você fala sobre isso, aí eu preciso do quarto pilar, que é o controle. Controle, ele vai trabalhar dentro de 2 elementos importantes que são distintos, não são a mesma coisa. Muita gente pensa que é a mesma coisa, que é o conceito de monitoramento e controle. São 2 coisas distintas. Monitoramento é você acompanhar e você ter uma ideia de visualização do que está acontecendo. É igual uma câmera de monitoramento, ela está contando uma história. Acontece um incidente aqui dentro e a gente vai saber do evento pretérito o que aconteceu. Quem fez, quem não fez, que prejuízo deixou, tal. É o rastro. Só que o controle é o poder de intervenção. Então uma câmera de monitoramento, se ela tiver do outro lado um agente de monitoramento, ele percebeu que houve um incidente aqui de roubo, ele pode acionar, por exemplo, a segurança, a polícia tal, e dar intervir naquela situação. Sim. Então o síndico que tem controle, ele acompanha e ele exerce essa interferência.
Então, por exemplo, você contratou uma empresa terceirizada para poder fazer a tua portaria. O síndico, então, planejou aquela contratação, ele tem os recursos, está todos coordenados ali para poder contratar aquela empresa, pagar e ter ela ali servindo no condomínio. Ele, então, vai dar direção àquele trabalho, ou seja, não vai dar um comando direto com o funcionário, se é uma terceirizada, vai chamar o supervisor ou o coordenador, eles vão entender como que deve ser a dinâmica das rotinas daquele condomínio e vai exercer o controle, ele vai acompanhar. Ele vai medir aquilo. Se não for satisfatório, ele vai rescindir o contrato. Ele vai mandar embora. Você acha, Ailton, que o mercado está indo para esse caminho, efetivamente, das pessoas conhecerem mais? Porque a gente nunca viu tanto, a gente que respira condomínio, né? Você abre meu Instagram só tem coisa de condomínio, meu Facebook, enfim. Você acha que o mercado, ele está absorvendo efetivamente essa preocupação, a gente realmente precisa ter uma pessoa bacana aqui para tocar as nossas coisas? Ou você acha que ainda está muito caseiro, é o mesmo síndico que fica por muito tempo, que não quer inovar? O que você pensa do mercado atual? Assim? Eu acho que existem duas visões distintas. A do mercado e a do morador. O mercado está pensando nisso, o morador não. Bem falado, hein? Sabe? Então o mercado está fomentando isso o tempo todo. Por exemplo, eu sou um ente do mercado. Eu sou uma personalidade do mercado. Então, eu tenho o meu negócio, hoje voltado a condomínios. Então, eu descontinuei todas as minhas consultorias de outros segmentos. Vim para a área condominial, trabalhei como prestador de serviços para empresas do setor e depois eu criei minha própria empresa e hoje eu sou empresário do segmento e eu entrego uma solução para o mercado. Sim. Ok? Ou seja, o que é uma solução? Solução é uma resposta a uma demanda-problema. Eu identifiquei um problema e eu tenho uma resposta. E eu entrego aquela resposta. Para mim, hoje, a primeira pergunta que você me fez é por que apresentar isso? Da onde veio isso? Eu percebi a necessidade de capacitação do síndico e eu estou entregando isso porque o síndico capaz, ele também se torna um cliente melhor para mim. Tá? Ontem eu estava falando, por exemplo, num dos subprodutos da formação síndico-gestor, que deu origem ao livro, nós estávamos fazendo um encontro chamado Conselho Condominial. E um dos temas que a gente estava trabalhando, que o assunto era prestação de contas, a gente estava falando, por exemplo, sobre honorários. Então, se eu tenho um síndico no condomínio que ele é barateiro, ele quer puxar todos os contratos para baixo, ele vai usar a seguinte linguagem: reduzir, chorar, desconto, cortar. Ou seja, esse idioma que ele está falando, tá? Ou essa linguagem, ou esse dialeto, agora criou para ele uma barreira. Sabe qual é? Ele não pode amanhã dizer, eu preciso prosperar, crescer, aumentar meu honorário, porque ele só fala de menos. É verdade. Então ele criou uma cultura naquele condomínio de pagar menos, de tirar. Então ele não consegue valorizar a sua própria posição. Então nós temos que trocar esse idioma, ou esse dialeto. Então, por exemplo, eu prefiro pagar o justo para que eu possa ter uma expectativa bem equilibrada. Então, por exemplo, eu venho aqui contratar a sua administradora para administrar o meu condomínio. Eu vou dizer para você o seguinte, olha, esse é o meu condomínio, essas são as demandas, essa é a minha realidade. Vinícius, qual é o teu preço justo para você entregar o seu melhor para mim? Exatamente. Você vai sorrir para mim e falar, Ailton, tá de brincadeira, tá aqui, ó, tantos. Eu falo, Vinícius, vamos negociar isso? Aí eu tem uma margenzinha aqui, chegou aqui. Não, Vinícius, vamos baixar. Eu falo, Ailton, desculpa, você disse para eu te entregar o melhor. Cara, daqui para baixo, você tirou toda a minha gordura, não tem como. Eu vou te contar um caso que aconteceu comigo semana passada no escritório. Tem uma solução nova aí para a gente absorver no nosso sistema, realmente uma coisa que vai adiantar. E o prestador de serviço, área de informática, área de TI, extremamente difícil, eu valorizo bastante isso. E eu não tenho muito perfil de ficar chorando esse tipo de situação, mas tudo bem. Falei, põe na mesa aí qual é a proposta, tal. Peguei, chamei minha equipe, falei, isso aqui faz sentido? A minha coordenadora virou para mim e falou, Vinícius, isso daqui faz sentido. Só que o banco tal está oferecendo algo bastante similar. Eu falei, caramba, então eu vou pensar um pouco se eu vou fazer isso ou não. Aí 2 dias depois ele me ligou. Ele falou, vamos fechar? Eu falei, por enquanto não, porque eu estou negociando, estou vendo uma outra solução bem parecida com a sua e tal. Mas se você fechar comigo eu te dou 50% de desconto. O que eu pensei, Ailton? Falei, pera um pouquinho. Se diminuir 5%, quando a gente dá uma proposta, o cara vai vir dar uma choradinha, tudo bem. Mas, em 48 horas, o cara me oferece metade do preço. Eu falei, cara, só essa atitude dele eu não vou comprar a solução dele. Porque ele está me roubando. Eu me senti roubado. Falei, quer dizer, eu não aceitei na segunda-feira, mas na quarta-feira era metade do preço. E, infelizmente, eu brinco bastante, que eu falo, acho que não tem uma conta, uma despesa, um boleto pior do que um boleto de condomínio. Porque você conversa com todo mundo, você pergunta qual a despesa que você menos gosta de pagar. Eu menos gosto de pagar
é meu condomínio. É muito difícil você ver algum morador falar, olha, aqui eu pago um pouco mais alto, mas é um baita lugar legal para morar. Isso eu falo do condomínio onde eu moro aqui em Santos. Baita prédio, existe um grupo lá de moradores que eles se revezam, dá oportunidade para os outros entrarem. Tem outros, às vezes, que querem entrar, tomam bola preta, mas está sempre na mão daquele pessoal que quer o bem do condomínio. Eu até falo, gente, eu acho que eu não mudo, né? Eu vou mudar só do meu prédio para o memorial, né? Que é o cemitério vertical que tem aqui. Tomara que demore muito tempo para isso. Né? Tomara. Enfim, mas é difícil você fazer com que a pessoa reconheça, não, olha, eu vou pagar tanto, e principalmente condomínio, você vai em assembleia, tem 3 obras, 3 orçamentos de obra. Primeira coisa que as pessoas falam, mas isso aqui cobra menos. Pois eu não quero nem saber quem é a pessoa, o histórico, se já pesquisou em outros condomínios, se ele fez direito, tirar certidões, ir até no Reclame Aqui, ver se tem reclamação ou não tem. Falta esse cuidado na hora. Eu acho que é um problema de cultura. Como eu estava dizendo para você, eu estou fechando um negócio contigo, você coloca ali a delimitação mínima. Aí, isso aqui é um mínimo irredutível para te entregar o melhor. Uhum. Fechado, Vinícius. Quando eu assino o contrato, eu assinei o contrato agora na expectativa do melhor. Sim. Tá? Então nós calibramos aqui a expectativa. Eu vou dormir tranquilo, você vai ficar feliz, só que agora as cobranças que eu farei a respeito daquilo que você me entrega são sobre expectativas que a gente acordou, foi pactuado aqui agora. Sim. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, numa questão, numa experiência do dia a dia. Terminou aqui esse podcast e nós saímos para almoçar. Nem eu e você almoçamos ainda, falamos assim, vamos almoçar. Uhum. Aí a gente tem 2 opções. Tem o dogão da esquina, R$10 o cachorro quente, ou nós atravessamos a rua, vamos no Coco Bambu, R$150 por cabeça o prato que a gente vai comer. Uhum. 2 escolhas justas. Sim. Tá? Ele pôs o preço dele, esse pôs esse preço. Cada um entrega o equivalente ao preço. Ao preço. Aí nós escolhemos ir comer o dogão. Só que aí eu acho que o vinagrete não tá bom, a maionese não caiu bem para você. Cara, a gente nem reclama, a gente volta, sai andando pelo calçadão e diz assim, rapaz, mas a gente merece, viu? A gente foi escolher comer ali, pois é. Não tem margem para reclamação. Agora, nós estamos no Coco Bambu, eu pedi um filé ao ponto, chegou o ponto para mais ou mais. Eu já chamo de garçom de, ô amigão, por favor, desculpa queridão, não é o ponto da carne que eu pedi, isso aqui não é padrão Coco Bambu. O que o gerente faz? Tira na hora, sem qualquer questionamento, e traz o prato que eu pedi. O que significa aquilo? Eu estou pagando para ele com direito a uma margem para ele corresponder à minha expectativa. Sim. Então, é uma questão de cultura, Vinícius. Se nós conseguimos trabalhar a cultura, por isso que eu digo que o mercado, por exemplo, está falando mais disso, os moradores não. Então nós devemos levar esse assunto para dentro dos moradores. Você acha que eles estão interessados? Eles já fazem isso. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas no teu condomínio pagam seguro do carro? Todas, praticamente. Pagam um serviço, esperam não tomar esse serviço, tá? Mas pagam tranquilos. Por quê? Porque eles estão aculturados a se sentir seguro tendo o seguro do seu carro. Tá? É como da redundância, sentir seguro com seguro. Mas ninguém sai com um carro 0 km de uma concessionária sem providenciar o seguro. Agora o cara, ele vai morar no condomínio, compra um apartamento de 2 milhões, faz uma cozinha de 80 mil e ele não vai se preocupar com a qualidade de quem vai gerir o condomínio? O valor do patrimônio dele está diretamente ligado à qualidade da gestão. Porque, olha, condomínio é uma entidade sem fim lucrativo, que não vai oferir lucro, certo? Mas tem que ter resultado. Ou seja, qual é o resultado? Valorização patrimonial. Então, constante. Quando nós levarmos isso para dentro do condomínio, a gente começa a mexer na cultura. Eu tenho uma amiga, usando um exemplo aqui bem dessa área, ela era síndica de um condomínio de casas e ela trabalhou com muito afinco essa questão de trazer resultado para o condomínio. Tá? Uma das coisas que ela tomou de iniciativa, achei fantástico, ela estava com lixeiras no gramado, né, havia várias lixeiras, talvez umas 10, 12 distribuídas no condomínio, e elas estavam todas rotas, tá queimada de sol e tal. Ela pensou, vou trocar as lixeiras. Só que ela chegou e viu que a estrutura estava perfeita. Tá. Ela estava só rota mesmo, queimada e tal. Aí o que ela fez? Em vez de trocar a lixeira, contratou um artista. Foi um grafiteiro lá e fez as lixeiras temáticas da Marvel. Então você tem a do Hulk, a do Homem-Aranha, você tem do Pantera Negra, Capitão América. O que aconteceu? Ela tornou as lixeiras do condomínio instagramáveis. As pessoas visitam, tiram foto da lixeira e postam e marcam o condomínio. Então, ela começou a fazer esse tipo de coisa. Ela foi, por exemplo, de férias por Nordeste, viu um redário, trouxe umas 3 redes e colocou num gramado no condomínio, plantou umas palmeiras, criou cenários de experiência lá dentro. Aí o que ela faz? Toda a prestação de contas. Ela faz a prestação de contas do trabalho dela, ou do antes ou depois, aquela coisa toda, as finanças,
e também apresenta uma avaliação imobiliária do que foi a valorização de um ano para o outro. Sensacional. Aí o cidadão chegou lá, quando ela começou como síndica, a casa valia 400 mil, depois 500, depois 600, depois 700. Quer dizer, ela foi demonstrando a evolução patrimonial da experiência daquela gestão. Então, se nós trouxermos esses cases, essas histórias para dentro do ambiente condominial, eu sei que aí a gente começa uma tarefa hércula, né? Sim. De mover isso. Mas eu acredito que a gente consegue mexer uma cultura. Por exemplo, você é um canal que alcança muita gente. Então, se esse podcast, tá? Talvez as pessoas não vão ouvir talvez os nossos 40 minutos, uma hora de conversa. Mas esse recorte, ele pode chegar para essas pessoas, por exemplo, com uma tag de valorização patrimonial. Sim. Valoriza o seu imóvel. Aí o cara vai lá achando que ele vai valorizar o imóvel, fazendo uma reforma, alguma coisa. Aí o tema que você está falando é sobre gestão. Então, na hora que a gente entrar por esse caminho, por que eu estou entregando a conhecimento técnico, que vem da minha expertise como gestor empresarial, para o síndico? Porque quanto melhor for a gestão dele e ele tiver essa dívida de gratidão comigo, melhor vai ser o meu ticket honorário. Então, mas é engraçado porque, falando um pouquinho de política dentro do condomínio, eu sempre equiparo a política que existe mesmo, normal, com a política do condomínio. A mesma coisa, cargo eletivo, né? Situação, oposição. E às vezes as pessoas, eu já vi por câmera que chega aqui no escritório, às vezes, para fazer advertência, o cara danificar o patrimônio dele, né? Para quê? Para dizer que o outro síndico, olha, tá tudo quebrado, enfim. Mas olha a situação do cara. Em vez de, tudo bem, pode ter oposição, pode não concordar. Mas, como você falou, é a casa dele que está lá. Ele tem que, de uma maneira ou de outra, contribuir para que aquilo seja valorizado. E engraçado, porque assim, se a pessoa não fizer nada, mas só cumprir as regras, ela já está valorizando o patrimônio dela. Sim. O problema é ela entrar num condomínio, que é o que acontece, ninguém lê convenção antes de comprar apartamento, não sabe quais são as regras, né? Eu me lembro que eu fui fazer uma assembleia de instalação, o pessoal levantou a mão e falou, as bicicletas, eu guardo aonde? Eu falei, então, pelo que eu sei, não tem bicicletário. Né? Confirmei com o construtor, já tinha lido a convenção e tal. Esse mesmo cara, e as pranchas? Falei, tem pranchário no prédio. Ele, aqui não pode guardar nada? Cara, eu virei para ele e falei, olha, talvez esse prédio aqui não seja aquilo que efetivamente o senhor está procurando, porque aqui não tem como guardar bicicleta e não tem como guardar prancha. Entendeu? Não, o cara foi no plantão, ele viu lá, hoje os plantões são café da manhã, vinho, degustação, né? Quando lança o apartamento. Aliás, só um detalhe, lançaram um do Gonzaga agora, uma construtora nova, vai ser o prédio mais tecnológico do Santos, em 30 dias venderam o prédio inteiro e eles fecharam o plantão. Olha como o mercado de... Eu sou de São José dos Campos, tive uma reunião com o prefeito essa semana. Foi aprovado na minha cidade o primeiro loteamento, o primeiro condomínio do Brasil com plataformas de carro voador. Voador? A Embraer já tem projetos, já está criando esses carros com essa mobilidade de automação, de autonomia de voo. Então já foi aprovado o primeiro projeto de condomínio com as vagas para carro aéreo. Eu não sei como chamar esse. A gente está aqui, Santos tem muito condomínio antigo, como tem em todo lugar do Brasil. Mas a gente vê muita gente hoje pedindo tomada elétrica para carro, porque o condomínio ele vai, entra na concessionária, compra, volta todo feliz para casa. Aí ele olha para um lado, olha para o outro, liga para o síndico, onde que eu carrego? Eu falo, então, cara, aqui você vai carregar como? Já tem empresas com solução, startups aí que alugam, fazem tudo, mas existe essa demanda hoje, né? De energia solar, tem uma grande empresa em Santos também que está entrando, já está oferecendo serviço para o condomínio, já tem um desconto, né, da conta de luz da própria CPFL, enfim. São essas inovações que você falou que fazem com que o patrimônio ele seja valorizado e seja uma valorização constante. E o gestor ele tem que estar atento. Eu falo isso no livro sobre o síndico, ele se dedicar também à questão das inovações. E soluções e inovações. E eu chamo o síndico que é dedicado a esse fim, eu tenho um olhar para isso, o síndico empreendedor. Ele vai empreender dentro do condomínio. Vinícius, quando a gente fala sobre essa questão de cultura, você falou, por exemplo, né, as pessoas não leem regulamento interno e tal, mas nós temos que melhorar nossa comunicação. Tá? Por exemplo, você já foi no cinema. O cinema tem um regulamento interno de dispositivos de segurança e processos de segurança. Eles não vão dar para nós o calhamaço daquele documento, não vão dar para nós o memorial descritivo da rota de fuga, não vai. O que eles fizeram? Eles fazem uma arte
de 2 minutos explicando de forma bem agradável para você como você sobreviver a um incêndio dentro daquele ambiente. Avião também, né? Avião também. Então, veja bem, se a gente pega o regramento do condomínio e a gente transforma isso em sketches ou esses tipos de comunicação que entrega para as pessoas aquele entendimento. Eu tenho uma síndica na minha cidade, São José dos Campos, que ela tem um kit de boas-vindas. Isso é muito legal. Ela visita cada novo morador com aquele kit, entrega para ele o regulamento interno e tem uma conversa de como é viver naquele condomínio. Ela sabe que ele não vai ler aquele papel, mas ela pega os pontos principais e coloca para ele para dizer o seguinte: por que nós somos felizes morando aqui? Porque todo mundo comprou essa ideia. É um trabalho diferenciado. Diferenciado. Pouco visto. Né? Esse é o trabalho do gestor. Pouco visto. E aí, quando você olha para isso, ela não é uma síndica profissional. Interessante isso. É uma moradora, só que ela foi gestora de RH dentro de uma grande companhia. E ela estava acostumada a receber pessoas, fazer a incorporação dessas pessoas ao sistema e à cultura da empresa. O que ela fez? Ela faz essa introdução à cultura do condomínio dela. Então, são valores que a gente precisa transferir. Então, na medida que nós vamos transferindo para o síndico, ou a gente vai encontrando mecanismos de transferir isso para os condomínios. Dá um exemplo, a gente elege um dos seus prédios como case para a gente fazer um trabalho de conscientização do morador. E tenta, de alguma maneira, trazer publicidade para esse tipo de coisa. A gente vai começar a incentivar os síndicos a vir aqui e viver a mesma experiência. No curso que originou o livro, eu falo sobre a questão de como você pode lidar. Por exemplo, você falou sobre moderação de conflito. Sim. Eu tenho uma tese para mim que nem todo síndico está preparado para isso. Com certeza Tá? não. Então, lidar com o problema dos outros, você tem que ter uma capacitação mínima, inteligência emocional, método, ferramental para você fazer isso. Deixa eu só fazer um parênteses. Nas minhas aulas, que eu ministro no curso de síndico profissional aqui do Sindicato dos Condomínios de Santos, geralmente no final a gente fica batendo um papo e me pergunta: Vinícius, mas você acha que tem algum outro curso legal que eu posso fazer? Eu falei: tem, terapia. Contrata um psicólogo, ele vai te deixar bem equilibrado, você atende as demandas do prédio. Terapia é uma boa. Mas eu coloco para o síndico, ele não tem que pôr a mão em tudo, porque tem problemas que ele vai tentar chamar para ele vai tomar esse problema para ele mesmo. Tá? Então, se eu não tenho condição, eu vou delegar isso aqui para um especialista. Então, quando a gente vai trazendo essas experiências, esses insights, essas orientações, o síndico vai encontrando ali quais são as suas capacidades e as suas limitações. Nas minhas capacidades, eu até ponho a mão para fazer. Tá? Isso se não existe uma responsabilidade legal sobre aquilo. Porque eu posso ser, por exemplo, um grande especialista em manutenção industrial, mas como síndico eu não posso fazer manutenção do meu elevador. Existe uma restrição ali quanto a colocar a mão naquele equipamento. Tá? Eu estou dizendo isso porque já tive casos do morador chegar no prédio, um novo síndico, que era um senhor aposentado, está lá desmontando o elevador. Aí a pessoa pergunta: mas o que está fazendo? Eu resolvi fazer uma manutenção. E como assim resolvi fazer uma manutenção? Né? Então, só que o seguinte, quando eu vejo que eu tenho capacidade, posso fazer e tenho liberdade, seja ela jurídica ou de competência para fazer, beleza, isso eu ponho a mão. O que eu não posso, o que eu faço? Eu vou contratar, eu vou delegar. Por isso que o síndico, o gestor, é aquele que vai pensar em construir um orçamento, uma capacidade financeira para responder às demandas daquele condomínio, para viver bem naquele condomínio. Então, por isso eu vou pensar em pagar um preço justo para a administradora, para ter um bom trabalho de administração do condomínio, um advogado, que eu defendo muito a ideia do advogado contratado por contrato de partido, sendo assessor do condomínio mesmo, sabe? Então eu vou ver qual que é a condição do meu condomínio, comprar, nem que seja um bloco de horas do advogado. Chega para o doutor e fala assim: eu não consigo pagar um contrato, doutor, eu quero um bloco de horas de 10 horas mensais. Naquelas 10 horas mensais eu vou poder consultá-lo, eu vou poder convocá-lo para uma assembleia, então eu vou usando bem aquele ticket que eu tenho. Né? Eu fiz muito isso, Vinícius, como consultor de recuperação de empresas. Quando eu chegava para uma empresa, um novo cliente, ele estava quebrado, porque geralmente você chama um consultor quando a luz financeira já acendeu. Claro. E o que eu fazia? Chegava: o meu preço é esse por hora. Eu falo assim: mas eu não posso contratar você com esse preço por hora, porque na cabeça dele ele acha que eu vou trabalhar 44 horas semanais. Eu falo: não, querido, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pacote de horas. Você pode me pagar o quê? 5 horas por semana? Perfeito, então são 5 horas, são agendadas, e era interessante que quando eu chegava na empresa eu não tomava chá de cadeira, porque o cara estava pagando por hora, ele já me atendia imediatamente, eu já tinha acesso ao que eu precisava, e as coisas aconteciam. E eu tinha contratos semanais. Então toda sexta-feira eu fechava o meu relatório, emitia a nota fiscal, na segunda-feira ele me pagava. Então toda sexta-feira eu estava demitido. Sim. Então eu tinha que entregar naquela semana, para uma próxima semana, para a próxima semana. Então tiveram vários contratos de mais de 50 mil reais ou mais, que começou com um bloco de horas.
Aí o meu cliente, não, 5 horas não dá, preciso de você aqui por 10, preciso de você por 20 por semana, para poder atender a demanda. Então, quando eu pego essa mesma experiência, se eu trouxer essa experiência para outros, aí eu consigo ter uma precificação justa da entrega que eu vou fazer, mas baseado no conceito de contagem de horas, blocos de horas, ou time sheet. Então você vê que tem alternativa, né? Basta ir atrás, né? Tem umas alternativas bacanas, não precisa só pagar o mais baixo. Né? Exatamente. Uma boa ideia essa que você deu. Eu também sou partidário de condomínio ter um síndico, nem todos, às vezes prédio pequeno, realmente assim, a demanda é muito pequena e tal, mas prédios grandes, que a gente está falando aí de 500 unidades, 400 unidades, tem que ter gerente, tem que ter o conferente das áreas comuns, né, para deixar tudo direitinho, o síndico tem que ter uma equipe lá dentro, senão realmente não funciona, é uma mini cidade, o cara não é síndico, o cara é prefeito. Prefeito, exatamente. Exatamente. E é interessante quando você olha para isso, por exemplo, nós estamos falando aqui de coisas que vão fazendo sentido para nós, mas elas têm um background profissional. Uhum. Tá? Então nós estamos construindo em cima de uma experiência pretérita, profissional, e aí a gente está entregando a nossa expertise para o síndico. Uhum. Então o alerta do profissional tem muito valor. Né? Tem até uma história, é uma lenda que conta, eu não sei o quanto disso é verdade, mas ela tem uma lição moral fantástica. Diz que um navio atracou e depois ele fez a sua descarga, carregou aquela coisa, quando foi sair o navio não sai. E aí manutenção interna tenta resolver, ninguém resolve, fala, puxa vida, e agora? Agora você imagina um navio de carga parado no cais, quanto isso custa? Quanto custa? Então disseram, tem um cara aqui nessa cidade que é o top para qualquer tipo de solução mecânica. Trouxeram o cara chegou lá no motor do navio, deu uma olhada, deu outra, tentou ligar aquela coisa, tal, bateu o ouvido, pegou uma marreta e bateu. Pum! No que bateu, ligou e funcionou na hora. Perguntaram para ele, qual que é o seu honorário? É 100 mil reais. Eu falo, como assim, capitão? 100 mil reais por uma martelada? Não. 100 mil reais para saber aonde dá a martelada. Exato. Essa é a diferença. É a estratégia, é o conhecimento, né? Então, às vezes, a solução profissional ela é tão rápida e às vezes parece que estava ali, né? Ninguém viu. E nesse caso figurativo, por exemplo, o cara pagou 100 mil reais, mas talvez o custo mais 2 ou 3 dias lá dava muito mais do que 100 mil. Muito mais. Você percebe? Então, a solução do profissional, ela tem esse valor. E aí o que acontece? Nós vamos ter síndicos do condomínio que vão receber um honorário de 500 reais e síndicos que vão receber 5 mil reais para administrar um condomínio. Nós vamos ter o advogado de 500 reais e o advogado de 5 mil reais. A administradora de 500 e a administradora de 5 mil. Também está ligado à expertise. Você sabe que me lembrou uma história... Isso com frequência acontece, né? Não só aqui na Baixada Santista, em todos os lugares. Mas há cerca de 2 anos atrás, uma administradora de São Vicente, ela começou a fazer muita propaganda, uma administradora pequena, e 2 condomínios nossos da Anchieta migraram para ela por causa de valor. Mas era assim, metade, 40%, enfim. E esse cidadão, ele criou umas atas fictícias, registrou, foi no banco, enfim. Juntou tudo, juntou 1,5 milhão lá e fugiu. E esses 2 condomínios eram nossos. Aí eu depois descobri quem era o síndico da época, atual, liguei e falei, então, só queria conversar com você, porque vocês rescindiram o contrato com a gente por causa de preço, e eu tinha alertado para vocês naquele momento, para vocês ficarem de olho, porque era muito baixo, não cobria absolutamente nada do nosso trabalho. Um foi 100, outro foi 150 mil reais de prejuízo. Uau. Então, às vezes, né, óbvio, tem coisa que a gente tem que ponderar, né, de não pagar o exagero, mas, pô, eu nunca fui partidário, até nas minhas coisas pessoais, falando, vou pagar, isso aqui está muito barato para ser verdade. Exato. Né? Mas é difícil, porque, principalmente síndico que entra, que quer mostrar trabalho, a primeira coisa que ele fala, pô, dá para você abaixar o honorário? Eu falei, pô, você vai mexer com a pessoa que mais pode te ajudar financeiramente? Não, porque eu preciso mostrar resultado. Eu falei, faz uma campanha de economia de água, de luz, cara, você vai diminuir pra caramba seu condomínio, né? Faz uma verificação de material de limpeza, manutenção, como é que tá. Você vai mexer com quem mais vai te dar suporte. Sim. Não, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, eu acho que tem mercado para todo mundo, tá? Eu acho que a gente não vai sair da ideia do barateiro, eu acho que essa pichincha de serviço é próprio do brasileiro, tá? Então, por exemplo, hoje as pessoas não estão preocupadas, por exemplo, em receber aquilo que elas contrataram e está justificado com uma nota fiscal. Tem muita gente que não se furta, por exemplo, dizer, se eu pagar sem nota, quanto é?
Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Agora do cartão, né? Olha, o cartão é tanto, mas se você fizer um Pix, te dou 10%. Sabe, então são coisas... Então a gente não está mais preocupado com a qualidade do prato que vai chegar na mesa, mas é o quanto eu vou pagar. Poxa, alto lá. Eu tenho que pensar o seguinte, isso aqui tem a ver com a minha vida, a qualidade de vida em condomínio. Então se a gente tirar, por exemplo, os gastos e colocar na frente a qualidade da experiência, eu acho que a gente começa a mexer um pouco com isso. Fala, olha, para pagar as contas do condomínio eu preciso de tanto. Essa é uma abordagem. Gente, para manter a qualidade excelente de viver aqui, nós precisamos de tanto. Olha a diferença. Verdade. Sabe? São comparações diferentes. Nós estamos falando da mesma coisa, sim, mas os dialetos são diferentes. Então, uma coisa que eu coloco no livro é que o síndico também ele tem que ser um bom comunicador. A comunicação dele tem que ser assertiva, sabe? Tem que ser estratégica. Você tem que ter um alvo. Falar dessa maneira está demonstrando aonde eu quero chegar. Qual que é o meu alvo. Qual que é o meu propósito com aquela comunicação. Então, o síndico ganha ou perde na comunicação. Se você parar para pensar o seguinte, nós falamos sobre conflitos no condomínio, certo? Eu vou colocar um número aqui, que eu acho que se eu errar, eu erro por pouco. 90% dos problemas do condomínio é comunicação. Foi o que eu falei no começo. É comunicação. É a forma como a pessoa vai abordar a situação. Porque primeiro, se a pessoa está com uma reclamação, você tem que entender e ter compaixão. Entender o que a pessoa está realmente, olha, eu estou com infiltração aqui, olha, entrou água, estragou todo o meu armário. Aí tem gente que fala, mas o cara já quer ir lá na Bom Tempo, na Kitchens, que é mais caro. Não é isso, o cara quer o armário dele de volta. Exato. É só isso, né? É só isso. Lógico, tem gente que... Eu já vi várias situações de a pessoa querer realmente, olha, vai ter que ser feito nesse aqui, é esse orçamento. Não, eu vou repor aquilo. Agora tem gente que fala, não, eu não vou nem repor isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa não votou nela. Sim. Né? Política. É para ver a desgraça do outro. Eu falo, às vezes entra um prefeito, entra um deputado, o cara, ele realmente quer fazer a coisa direito, não deixa. Mas você sabe, Vinícius, que às vezes eu acho que algumas pessoas, se elas fossem conscientizadas antes de comprar um imóvel em condomínio, não comprariam. Falta consciência. E acredito que a maioria dos síndicos também não se tornariam síndicos. Eu fui contratado por uma administradora uma vez para conduzir uma assembleia de implantação, como consultor. E eu conduzi toda a assembleia. No momento da eleição do síndico, como consultor, eu expliquei qual é o papel do síndico. Depois de eu explicar, dar uma explanação do que é gerir um condomínio, eu fiz a pergunta, fatídica pergunta, alguém quer ser síndico? Ninguém levantou a mão. Ninguém queria ser síndico. Imagina. E foi curioso, porque é o seguinte, tínhamos ali um síndico profissional presente. Já se... Aí ele se apresentou, olha, eu sou o síndico profissional, tal, e ele era o candidato. Aí apareceu um segundo candidato. Olha a característica do segundo candidato. Estava acompanhando a mãe que tinha um apartamento naquela unidade, é filho dela, não mora na cidade. Eu disse, não, mas eu posso ajudar a ser o síndico do condomínio. Ele recebeu um único voto. Dele. Adivinha de quem? Dele. Da mãe, porque ele não podia votar. Sim, claro. Por que as pessoas votaram naquela assembleia num síndico profissional, que tinha um honorário, e não votaram num filho de uma moradora para ser o síndico? Porque eles tiveram um esclarecimento prévio. O cara percebeu que aquele imóvel novo que ele estava recebendo não podia cair na mão daquele gaiato. E ainda mais na instalação. Na instalação. Quase que tem... Muitas demandas, né? Muitas demandas, então, muito prestador de serviço. A diferença naquela votação foi o esclarecimento. Eu vivi uma outra experiência assim, foi muito engraçado. Eu fui contratado por um escritório de advocacia para acompanhar um jovem advogado numa assembleia. O escritório estava com muitas assembleias no mês e tal, tinha um advogado novo, ia ter uma assembleia de prestação de contas e aprovação de novo orçamento, e aí o escritório me ligou e falou assim, Ailton, você pode acompanhar o advogado? Porque eu estou um pouco inseguro, porque vai ser a primeira assembleia dele. E eu fui junto. Eu fiquei quietinho, tal, ele se apresentou, foi começar a assembleia, a moça da administradora já ia começar, eu levantei a mão e disse, o escritório pode se manifestar? Ele disse, claro. Então, eu acho que a gente precisa agora, no primeiro momento, fazer a eleição da mesa, né? Eleger o presidente, o secretário, já ia começar tudo direto. Eu falei, é verdade. Aí ela organizou, começou e tudo mais. E foi muito curioso que ela apresentou 3 orçamentos. Gente, aqui são os orçamentos, vamos votar. Eu falei, o escritório pode se manifestar de novo? E aí, era muito engraçado que a assembleia estava quente. E tinha algumas pessoas que eu entendi que era conselheiro, porque o cara se identificou como conselheiro, então teve bate-bocas antes de chegar nesse momento. Eu falei assim, eu posso apresentar para vocês o que está sendo proposto aqui no slide. Vamos lá. Primeiro, a primeira proposta de orçamento é o que vocês viveram no ano passado. Não tem nada de reajuste.
Isso significa que se você votar nessa opção, você não vai ter nenhuma margem para as eventualidades do próximo ano, inclusive vai faltar dinheiro para pagar o reajuste dos contratos e dos serviços que vocês vão ter que fazer frente com esse orçamento. Então esse é um orçamento defasado. O administrador mandou um orçamento zerado. Um segundo orçamento tem uma pequena correção pela inflação. Isso significa que está provisionado para vocês aqui um recurso para fazer frente às suas necessidades. Se os contratos e os serviços sofrerem o mesmo reajuste, vocês pagam todas as contas, mas vocês não têm margem para nenhuma emergência. A terceira proposta tem uma margem maior de gordura, mas coloca vocês numa condição muito confortável. Isso significa aqui que a chance de ter uma chamada extra vai ser muito menor. A chance de êxito da gestão. Exato. Então, esse aqui vai ser um excelente orçamento para vocês. Eu terminei de falar, sentei. Esse cara da briga levantou e falou assim, gente, negócio é o seguinte, todo mundo votando na terceira opção, porque eu não quero viver nenhum problema aqui, pá, xingou todo mundo, foi aprovado por unanimidade o terceiro. Mas você vê, é a forma da comunicação. Perfeito. Aí... E o esclarecimento. Eu, quando vou fazer assembleia de instalação, em qualquer assembleia que a gente faz, eu já coloco o relógio com o tempo decrescente para a pessoa saber, olha, falta 5 minutos, falta 4 minutos, para quando chegar no horário a gente começar independente do que está lá. Mas na assembleia de instalação, principalmente na hora do síndico, como você falou, eu dou uma explicação do funcionamento inicial do condomínio e falo, olha, nós vamos partir aqui para a eleição. Quais são as funções e os deveres? Aí eu coloco tudo no retroprojetor. Você sabe que já tinha meia dúzia ali meio que se coçando para... Quando a gente realmente fala esse tipo de coisa, do 6 já cai para 2. Aí essa assembleia terminou e eu voltei para o escritório, aí eu chamei o advogado e falei assim, ó, eu salvei o teu contrato. Ele falou, por quê? Porque é o seguinte, de 3 opções, naturalmente as pessoas vão votar no menor. E naquela opção menor, você ia ser o primeiro a ser cortado. Porque não ia ter dinheiro para pagar os contratos. Sim. Então, é interessante pensar nisso, de que você tem que fazer a sua propositura na melhor forma possível, porque a forma como você propõe também faz diferença. Uma outra coisa que eu abordo no livro, Vinícius, é que o síndico, por exemplo, quando ele vai construir um processo decisório que culmina na assembleia, tá? Porque para mim o que acontece? Eu tenho uma tese comigo que a assembleia, ela tem uma função muito importante, que é ela retificar ou ratificar uma decisão que foi tomada. Uhum. Porque a propositura em assembleia já tem que ir pronta, mastigada. Você não faz planejamento em assembleia, você não debate em assembleia, você delibera. Exatamente. Então tem que ser trabalhado antes. Inclusive para o síndico é bom ele não entrar em bola dividida. Eu digo o seguinte, se você tem uma propositura e você não trabalhou a maioria, nem põe para votar. Não é assim o exemplo que a gente vê na Câmara dos Deputados, exatamente, no Senado, no Congresso. Você trabalha antecipadamente nas comissões. Se você tem força para ganhar, você propõe. Se você não tem, você recua. Então, hoje, para você gerir condomínio, você não precisa de unanimidade, você precisa de maioria. São pouquíssimos os temas que tem quórum qualificado. Sim. Mas, isso aí é bola dividida, você vai entrar com um profissional. Agora, o dia a dia, você não precisa de unanimidade, de maioria. Por isso que eu posso ser um bom gestor de um condomínio que tem um morador lá que é uma cruz que eu carrego. Paciência. Não tem como eu acertar em 100 unidades, 100 pessoas legais morando naquele lugar. Vai ter um canalha ali no meio, vai ter um chato ali no meio, vai ter um criador de caso. A legislação o judiciário, melhor dizendo, está pensando em bater nesses caras, né? Porque sim. Antigamente, eu me lembro que teve uma sentença, se não me engano foi no Rio Grande do Sul, que pediu a exclusão do condomínio, era uma sentença única no Brasil. Hoje, aqui na Praia Grande, na semana passada, teve uma sentença. O juiz excluiu um senhor de 70 anos por má conduta, por ser antissocial, por 90 dias do condomínio. E ele deixou bem claro, a propriedade é sua, só que você não pode frequentar a propriedade sob pena de multa diária. Então você vê que já começa também o próprio Poder Judiciário criando uma jurisprudência, porque agora fica mais fácil. Você ajuiza uma ação dessa, obviamente, depois de todo o trâmite, né, de advertência, multa, aprovação em assembleia, caracterização de ser antissocial, né, com o quórum qualificado, tudo. Se chegar tudo isso, porque o juiz ele vai olhar, vai falar, aqui fizeram tudo muito direito. Então olha a história toda aqui do cara. O cara 1 ano atrás começou. Ele não vai excluir um cara que fez uma barbaridade no condomínio na semana passada. É um histórico. Sim. Que vem sendo. E isso que o síndico, o gestor, ele tem que ficar acompanhando esse cara, né? Saber que ele é o problema. A gente sempre fala, o prédio é super bom, mas tem um ali que causa problema. Mas como é que ele vai construir isso?
ele não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa ter uma boa administradora, um bom advogado, uma consultoria contratada para poder entregar para ele esses caminhos. Por isso que o síndico gestor é ele que trabalha com esses recursos, sabe? Ter uma cota bem organizada, adequada para o seu condomínio, ter uma estratégia para trabalhar. O condomínio ele é quase que uma experiência de clube, não é uma experiência clubista? Sim. Né? Viver nesse prédio tem uma cultura, nós temos aqui um código de ética interno que para viver bem é nesse formato que a gente se comporta. Se você se comportar de uma maneira diferente, a massa pode decidir por expurgá-lo. Exatamente. Então, quer dizer, você vai passar de determinados limites, porque existe uma tolerância, para tudo tem que ter tolerância. Claro. Mas quando você ultrapassou aquela margem de tolerância, o que o síndico tem que ter? Agora ele tem que ter um acompanhamento técnico, tem que ter tecnicismo para fazer isso. Aí que eu acho que a profissão de síndico profissional no curto prazo ela é uma utopia, porque ela exige tecnicismo. Porque você, para você ter o seu CRC, você tem que comprovar tecnicismo. Para ter o CRA, tem que comprovar tecnicismo. Para ter o seu CRES, tem que comprovar tecnicismo. Para ter a sua carteirinha da OAB, tem que comprovar tecnicismo. Ou seja, como é que eu vou formalizar uma atividade profissional até construir uma defesa de mercado, ou uma reserva de mercado, se eu não tiver o mínimo tecnicismo? Sim. Sabe? Então, eu vejo que existe um caminho longo para a gente chegar nesse ponto, mas atuar de maneira profissional, isso pode se dar para qualquer pessoa. E o que é você atuar de maneira profissional? Bom, vamos lá. Quando você está na faculdade, você está aprendendo métodos, processos, ferramentas. Então, o que a gente propõe numa leitura bem fluida, num livro de 100 páginas, que é o Síndico Gestor, aliás, é uma metodologia. Leitura super fácil do livro, super fácil, super legal. A editora pensou, Vinícius, em construir uma abordagem diferente utilizando o conceito Design Thinking. Né? Então nós temos muitos gráficos, uma leitura fluida, um texto curto, né? E é um livro de consulta e de cabeceira, para o síndico poder usar no dia a dia e praticar. Você leu em 2 horas, né? Eu li em 2 horas. Eu tive essa experiência de levar para o hotel, colocar o cronômetro lá e ler o livro. Que bacana. Ailton, o que você vai fazer agora depois do livro? Quais são os seus próximos planos aí para... Bom, nós temos a formação síndico-gestor, né? Ela continua em várias cidades do Brasil. Aí nós temos os produtos correlatos, né? O Conselho Condominial, são algumas abordagens de formação, e já está vindo o segundo livro, né? Indo para uma outra linha de abordagem, né? Falando mais sobre a experiência da relação com prestadores de serviço. Então, geralmente eu começo essa minha abordagem com uma palestra, treinamento, e depois isso se torna um material escrito. Né? Então foi a mesma experiência do livro. Então eu comecei com as palestras, um treinamento, aí eu acabei editando uma apostila de 16 páginas para esse treinamento. A editora, ao ver aquele material, falou: Ailton, você tem um livro pronto aqui, vamos transformar essa apostila de 16 páginas num livro de 100 páginas, uma abordagem para um leitor inicial. Então o que acontece? O técnico vai pegar o meu livro e vai falar assim: nossa, esse cara trouxe as bases. Aquele que não conhece nada vai achar até que é profundo, tá? Mas todos os dois vão conseguir se encontrar aqui, ou seja, é uma linguagem que tanto aquele que já tem um tecnicismo quanto aquele que está começando a construir algo agora pode se encontrar. E tem uma outra uma intenção muito grande, um propósito que eu tenho, é levar isso aqui para o setor acadêmico também, meio acadêmico, tá? Qual que é a ideia, Vinícius? Chegar nas faculdades de contabilidade, direito, administração, engenharia e apresentar o mercado condominial para essa garotada que está estudando. Bacana. Para eles entenderem que existe uma oportunidade em que ele hoje, como estudante, pode participar do condomínio como um conselheiro, se envolver, até se tornar síndico do seu condomínio e às vezes desenvolver isso aqui com uma carreira. Porque eu penso que, por exemplo, essas 4 áreas de formação, a gente já tem um background para sindicatura profissional, vamos falar assim. Sim. Então, esses 4 estão muito preparados e adequados para chegar nesse setor e fazer uma grande diferença para nós em qualidade. Ailton, já está disponível nas livrarias? Ainda não? Então, o livro está já em status de esgotar a sua primeira tiragem. Parabéns. Né? Então, nós fizemos o lançamento no dia 9 de dezembro, então praticamente são um pouco mais de 60 dias aí, né? 9 de dezembro, 9 de janeiro, já estamos em fevereiro, então menos de 60 dias já estão com o livro praticamente esgotado. Tem poucas unidades, vamos fazer uma próxima tiragem. O livro é vendido direto no site da editora Bonijures, né? É www.editorabonijures.com.br. Você entra na livraria da editora e você acessa os últimos exemplares. Deve ter uns 100 e alguma coisa lá ainda para vender pelo site. Eu encomendei 200, né? Vamos ver quando que vai chegar. Show de bola. Para a gente distribuir para os nossos clientes. Ailton, queria te agradecer. Se deixar, a gente vai ficar aqui a tarde inteira falando. Vai porque está fluindo, vamos embora. Na nossa última conversa, falei: olha, se colocar uma câmera aqui, o podcast está pronto.
Legal. Mas eu queria te agradecer pela participação e, cara, te parabenizar. Você faz um trabalho extremamente bacana, técnico, sério. A gente sabe que tem muito curso hoje de síndico profissional que formam as pessoas, mas o seu ele é bem específico, ele é bem especial. Eu já assisti aula sua, fiquei impressionado com a forma, com a clareza que você passa para a gente. Obrigado, e as portas estão sempre abertas para você voltar, sobretudo aqui em Santos. Eu fico muito feliz, agradecido de verdade por essa oportunidade, por esse carinho, o apoio que você está dando a esse nosso projeto. E aí deixar um recado para os síndicos, que esse livro, como eu disse, ainda está acessível, né, na editora Boni Júri, os últimos exemplares. E nós vamos estar viajando em várias cidades, trazendo o curso da formação síndico-gestor, né? E aí nós vamos criar várias oportunidades para a gente criar grupos de debate e trabalhar em conjunto com administradoras, com outros prestadores de serviços do segmento, para a gente trazer mais qualidade, porque eu acredito nisso. Se a gente trabalhar com afinco para melhorar a qualidade do gestor condominial e também da própria massa condominial, eu acho que a gente pode transformar esse mercado. Tem uma coisa que eu aprendi com o Dr. Luiz Fernando Queiroz, que é o fundador da editora Boni Júri. Ele tem um sonho de transformar o meio ambiente urbano a partir da experiência de condomínio. Então essa é uma visão fantástica, porque vamos pensar num condomínio que dá muito certo, que ele tem gestão financeira, as pessoas têm bom relacionamento, tem qualidade de serviço, qualidade de vida, tem muita entrega. Então tem muito lá dentro daquela experiência condominial que pode ser compartilhada com o bairro, pode ser compartilhada com a cidade. Eu estou encontrando com prefeitos, políticos, que estão entendendo aqui na experiência de condomínio como um embrião daquilo que pode ser transformar a sua cidade. Por exemplo, eu sou de São José dos Campos, que é a primeira cidade do Brasil a receber o título de cidade inteligente. Então, o poder público está chegando muito perto do setor condominial. Então, até um tempo atrás, os políticos lidavam muito com os líderes de comunidade, de bairro. Só que você para pensar, o síndico é um grande líder comunitário. Em São Paulo está tendo os encontros de síndicos com os subprefeitos, né? Então isso é fantástico, essa iniciativa. Ailton, para as pessoas que estão assistindo a gente, como é que elas ficam acompanhando essas suas palestras, as datas, a sua agenda? Legal. A agenda ela está nas minhas redes sociais, tá? Então você pode me acompanhar pelo Instagram, né, @Ailton Tertuliano, e também Ailton Tertuliano no Facebook, né? Daqui a pouco a gente vai estar soltando também os canais no YouTube, TikTok. A gente vai ter que usar tudo agora, né? TikTok sem dancinha. TikTok só meus filhos. Sem dancinha. Mas você sabe que, por exemplo, essa conversa que nós tivemos aqui, se você tirar um recorte de 50 segundos e você colocar no TikTok, você vai ter muito mais pessoas acessando o TikTok do que o teu YouTube. Inteiro. Então, nós vamos ter que aprender a usar todas as ferramentas. Isso aí. Então tá bom. Obrigado. Valeu, viu? Valeu. Obrigado. Para você que ficou com a gente até o final, meu muito obrigado. Se fez sentido para você esse nosso conteúdo, dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe aí com a sua rede para dar uma força aí para esse nosso projeto. Até o próximo programa.